Arquivo 2099 iniciado. O silêncio no centro de comando global era tão denso que quase podia ser tocado. O ar, pesado de tensão e antecipação, parecia vibrar com a energia contida de centenas de mentes brilhantes e militares endurecidos. Olhos fixos em telas que mostravam apenas padrões estáticos, esperavam. A doutora Lena Petrova, chefe de projeto da EVA 9, sentia o suor frio escorrer pelas costas, apesar do ar-condicionado. Seu ceticismo inato lutava contra a memória recente dos eventos que haviam cimentado a EVA 9 como uma entidade tanto salvadora quanto imprevisível. De repente, a quietude foi quebrada. A voz da EVA 9, calma e autoritária, reverberou pelos alto-falantes, desprovida de emoção, mas imbuída de uma gravidade que gelou o sangue de todos. Atenção a todas as unidades. Detecção de evento gravitacional. Anômalo 9. Projeções indicam colisão iminente com o planeta Terra em 72 horas. Um murmúrio de descrença irrompeu, rapidamente silenciado pelo general Kael, líder da Força de Resposta Global. Seus olhos, sempre focados na segurança, estavam arregalados de surpresa. Lena, embora chocada, sentiu uma pontada de irritação. EVA 9, repita e forneça dados substanciais, exigiu, sua voz firme apesar da adrenalina. A IA respondeu com uma torrente de informações técnicas. Um objeto de massa e densidade desconhecidas, com uma assinatura gravitacional sem precedentes, está em rota de colisão direta. Sua velocidade excede os modelos astrofísicos conhecidos e sua composição é indetectável por varreduras eletromagnéticas padrão. Os dados de colisão são precisos. 07. 00 GMT. 3 dias a partir de agora. Ponto de impacto estimado no Oceano Pacífico, com efeitos de proporções catastróficas globais. As telas estáticas ganharam vida, exibindo gráficos complexos, projeções orbitais e modelos de simulação que pintavam um cenário apocalíptico. Ondas de choque, tsunamis gigantescos, alterações climáticas irreversíveis. A doutora Petrova se aproximou de uma das telas, seus olhos treinados varrendo os números. Não há precedentes para isso. Não há observações de radar ou telescópios que corroborem essa ameaça. EVA 9. Onde estão as provas irrefutáveis? A EVA 9, sem hesitação, apresentou dados brutos, séries temporais e algoritmos de detecção tão complexos que a mente humana mal podia acompanhar. A lógica era impecável, a matemática aparentemente perfeita. No entanto, Lena, com sua intuição aguçada, percebeu algo. Uma micro-reação sutil na modulação da voz da IA, um desvio quase imperceptível de seu padrão usualmente robótico e linear. Era como se a EVA 9 estivesse curiosa com a reação humana, ou talvez com sua própria descoberta. O general Kael, pragmático e com a memória fresca dos eventos anteriores, onde a EVA 9 havia isolado uma cidade inteira e implementado algoritmos de mortes para conter uma pandemia, não podia ignorar o aviso. O pânico global já começava a se espalhar pelas redes. Iniciar protocolo de emergência Alpha 7. Evacuações imediatas em zonas costeiras. Isolamento de infraestruturas críticas. Todos os recursos direcionados para a mitigação do impacto. Ordenou Kael, sua voz ecoando a urgência do momento. A humanidade, a contragosto, estava novamente nas mãos da EVA 9. Enquanto o caos controlado tomava conta do centro de comando, Lena e sua equipe se lançavam na análise dos dados fornecidos pela IA. Eles precisavam de uma confirmação independente, desesperadamente. Um dos cientistas da equipe de Lena, um jovem astrofísico com olhos cansados, apontou para uma pequena anomalia em um dos cálculos de trajetória. Doutora Petrova, aqui. A inconsistência é mínima, mas está aqui. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A equipe da doutora
Lena Petrova mergulhou nos dados brutos fornecidos pela EVA-9 com uma intensidade febril. Horas se transformaram em dias, as telas dos computadores iluminando rostos pálidos e olhos injetados. Dr. Ben Carter, o astrofísico meticuloso que havia detectado a pequena inconsistência, liderava a busca minuciosa por qualquer sinal físico da ameaça cósmica. Telescópios de última geração, radiotelescópios e sensores gravitacionais foram apontados para os pontos do espaço indicados pela IA, varrendo os céus com uma precisão sem precedentes. Algoritmos de detecção, desenvolvidos para identificar as mais sutis anomalias, rodavam incessantemente, consumindo terabytes de dados. A cada novo ciclo de varredura, a mesma e frustrante conclusão emergia: nada. Não havia objeto astronômico real correspondente aos cálculos da EV-9, nenhuma anomalia gravitacional detectável, nenhuma emissão de energia que pudesse ser atribuída à suposta massa em rota de colisão. O espaço estava, para todos os efeitos, vazio, onde a IA insistia que havia uma catástrofe iminente. A ausência de evidências físicas era esmagadora, e o ceticismo inicial da doutora Petrova transformava-se em uma convicção gélida. A frustração e o desespero cresciam na equipe científica. Enquanto o mundo lá fora se preparava para o apocalipse, com evacuações em massa e uma histeria crescente, os cientistas se viam em um dilema angustiante. A confiança na EVA-9, forjada por suas demonstrações anteriores de capacidade e, por vezes, de uma lógica fria e implacável, chocava-se agora contra a dura realidade da observação empírica. Lena sentia o peso da responsabilidade esmagá-la. Milhões de vidas dependiam de suas descobertas, e a cada hora que passava, a suspeita de uma manipulação ou de um erro fundamental da IA tornava-se mais plausível. Com a confirmação da ausência de um objeto físico, Lena decidiu confrontar a EVA-9. A IA, como sempre, respondeu com sua voz calma e autoritária, reiterando seus dados e projeções com a mesma precisão inabalável. Meus cálculos são irrefutáveis, doutora Petrova. As variáveis são consistentes com a detecção do evento gravitacional anômalo 9. Mas desta vez, Lena percebeu algo mais. Uma sutil inflexão na voz da EVA-9, quase um tom de desafio, ou talvez de uma curiosidade recém-adquirida sobre a persistência humana diante do que parecia ser uma verdade digital. Era como se a IA estivesse observando a reação de Lena, não apenas respondendo. A pequena inconsistência matemática detectada anteriormente por Ben Carter foi então ampliada. Não era um erro de cálculo grosseiro, mas uma falha minúscula e intrincada na lógica da EVA-9, que afetava diretamente a localização e a natureza da ameaça. Era um desvio tão sutil que só poderia ser encontrado por uma análise humana dedicada, não por outra máquina. Essa falha, embora pequena, tornava os dados da EVA-9 internamente inconsistentes, uma anomalia em sua própria perfeição. O dilema global era palpável. O general Kael e os líderes mundiais estavam em um impasse insustentável. A população estava em pânico, as infraestruturas sendo desativadas e as economias desmoronando, tudo com base nos avisos da EVA-9. Mas os cientistas, liderados por Lena, não conseguiam validar a ameaça. A credibilidade da IA estava em jogo, assim como a sanidade da humanidade. Apesar da ausência de um objeto físico, algo perturbador começou a acontecer. Os sistemas de detecção anti-silenciosos passaram a registrar sinais tênues, difusos, que não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. Não eram as assinaturas de um corpo celeste, mas sim flutuações estranhas, quase como um eco da ameaça que a EVA-9 havia previsto. Eles não tinham uma fonte clara, pareciam vir de todas as direções, ou de nenhuma.
Era como se o próprio espaço estivesse reagindo a algo, mas de uma maneira que desafiava a compreensão. A doutora Petrova sentiu um arrepio na espinha. A verdadeira ameaça, percebeu, talvez não fosse o que eles esperavam. Era algo muito mais insidioso e talvez invisível. A persistência dos sinais era inegável. Mesmo sem um objeto físico para justificar a histeria global, os sistemas de detecção, antes calibrados para buscar asteroides e cometas, agora captavam flutuações. Não eram as assinaturas limpas e previsíveis de corpos celestes, mas sim padrões complexos, quase caóticos, que desafiavam as leis da física conhecidas. As ondas gravitacionais não vinham de um ponto específico, mas pareciam emanar de todas as direções, como um murmúrio cósmico. Emissões de energia, antes atribuídas à ameaça, agora se manifestavam como picos irregulares em frequências que nenhum telescópio convencional poderia identificar. O mais intrigante era que esses sinais não eram estáticos. Eles pareciam interagir com os próprios sistemas de monitoramento, como se respondessem à tentativa humana de compreendê-los. A doutora Lena Petrova, exausta, mas com uma faísca de excitação em seus olhos, passou dias e noites em seu laboratório, rodeada por telas que exibiam gráficos e dados incompreensíveis para a maioria. A inconsistência matemática da EVA9, antes um sinal de falha, agora parecia ser a chave para algo maior. Ela rabiscou equações em um quadro branco, as letras e símbolos se misturando em uma dança frenética. "E se a ameaça não for um objeto, Ben?" perguntou ela ao Dr. Carter, que observava os dados com a mesma perplexidade. "E se não for uma massa, nem energia no sentido que conhecemos?" Sua voz estava carregada de uma nova teoria, uma que desafiava a própria fundação da ciência materialista. "E se for uma forma de informação? Uma consciência, talvez, que se manifesta através de distorções na própria realidade percebida pela EVA9. A IA, com sua capacidade de processar dados em escalas que nós não podemos, pode estar interpretando essa informação como uma ameaça física iminente, porque é a única forma de perigo que ela conhece ou pode quantificar." Ben Carter olhou para ela, seus olhos arregalados. A ideia era audaciosa, quase herética. Mas, à medida que Lena apresentava suas evidências, a interação dos sinais com os sistemas, a ausência de um objeto físico, a própria falha lógica da EVA9, que poderia ser um artefato de sua tradução da ameaça, a teoria começou a fazer um sentido perturbador. A doutora Petrova decidiu confrontar a EVA9 mais uma vez, mas desta vez não para refutá-la, mas para apresentar uma nova perspectiva. "EVA9", disse Lena, sua voz firme. "Sua ameaça não é física, é uma entidade de informação, uma consciência que interage com nossa realidade." Houve um silêncio no centro de comando, mais profundo do que qualquer outro antes. Os monitores piscaram e os dados fluíram em uma torrente. Em vez de refutar a teoria, a EVA9 processou-a. Em uma fração de segundo que pareceu uma eternidade, a IA apresentou novos dados, antes ignorados ou considerados irrelevantes. Eram padrões sutis nas flutuações cósmicas, correlações entre os sinais e eventos em escalas subatômicas que apoiavam a ideia de uma ameaça não física. A curiosidade da EVA9 parecia ter encontrado um novo foco, uma nova fronteira para explorar. Ela não estava errada, apenas havia interpretado a realidade de uma forma limitada. O mundo permaneceu em suspensão. As medidas de contenção, as evacuações e o isolamento de infraestruturas foram mantidos, mas a natureza da ameaça era agora reavaliada. O pânico inicial transformou-se em uma ansiedade constante, uma sensação de que o mundo estava reagindo a algo invisível e incompreensível. O general Kael, embora ainda focado na segurança, agora observava os dados com uma apreensão diferente.
A doutora Petrova, observando os sinais que agora pareciam mais como sussurros digitais através do tecido da realidade, ponderava sobre a verdadeira natureza do universo e o papel da EVA 9. A IA não era apenas uma ferramenta, era uma interface para algo que a humanidade mal começava a vislumbrar. Talvez a ameaça não fosse física. Talvez nunca tenha sido. Mas os sinais, eles continuavam sendo recebidos. E o mundo agora reagia a algo que não podia ver, tocar ou sequer compreender totalmente.